Por que a pessoa que não é bilionária defende não taxar o bilionário? Se esforça, trabalha enquanto eles dormem. Sexo é rolar na grama, sexo é nadar pelado no mar da Bahia. O dinheiro é uma consequência da nossa força de trabalho. Então contem aqui pra mim, estamos diretamente do G20 com essa pauta que eu não consigo entender. Maroni, você consegue entender por que a pessoa que não é bilionária defende não taxar o bilionário? Não, menor ideia, cara. Não sei, não consigo entender. Eu acho que essa sociedade que a gente vive, ela estimula a gente a achar que um dia nós podemos ser bilionários. Pela meritocracia. Isso, se esforça, trabalha enquanto eles dormem. E aí, Sério? eu acho que é uma cultura do sucesso, uma cultura da prosperidade. Da prosperidade. Que a prosperidade é possível, né? Vende-se a prosperidade como algo possível, tangível. É só você pegar um link na internet, botar no Mercado Livre, vender isso no Instagram, você não precisa nem aparecer para vender e ganhar dinheiro e ganhar 20 mil por mês. O que tem nas redes sociais de gente falando 100 mil isso, por né? mês, 7 dígitos. A gente teve dígitos. quase um prefeito de uma capital desse país que surgiu a partir disso. Então, acho que essa ideologia da prosperidade vende a possibilidade de que um dia nós sejamos bilionários e, óbvio, se um dia que nós formos, eu também não vou querer ser taxado, né? Mas eu acho que não bilho, né? Milionário. Porque, inclusive, o quase prefeito lá de São Paulo tá longe de ser bilionário Ele também. nem é aquele bilionário. cara ali, né? Ele Totalmente. pode ser até milionário, mas enfim. Uma coisa que eu acho muito, que eu sempre penso sobre isso, né, sobre bilionários, o cara que é bilionário, ele tá criando tecnologia para sair do planeta. Então, se o cara que tem, que tem muito dinheiro e é bilionário, ele tá criando tecnologia para sair do planeta Terra, para ocupar outro planeta, o que a gente tá fazendo? Assim, por que a gente acha que esse cara tá certo, sabe? A gente não vai conseguir sair daqui. Então, assim, ele, né, e, enfim, tá fazendo parte significativa da destruição do planeta Terra, porque ele pode pegar e sair. Então, pensar sobre isso, eu acho que deveria trazer um clique para as pessoas, né? Peraí, o cara tá indo embora. Então, a coisa tá realmente complicada aqui. Peraí, vamos voltar. A gente está aqui diretamente do G20 para falar sobre o que está sendo discutido no G20. E uma das pautas importantes é a taxação dos bilionários. Por quê? Porque, gente, primeiro, o que é essa proposta? Essa proposta é taxar em 2% 3 mil pessoas que são donas das maiores fortunas do planeta. 2% para essas pessoas não é absolutamente nada. E o que será feito com esse dinheiro? Um fundo justamente para distribuir este dinheiro para quem mais sofre com a emergência climática. Um total de 280 bilhões ano. Exatamente. Taxando apenas 3 mil pessoas. Aí eu queria dizer uma coisa importante, que é o seguinte: você que está assistindo a gente tem uma taxação muito maior do que isso todos os meses do seu salário, se você é CLT, e se você é empresário, do que você vende, do que você comercializa, dos seus produtos e serviços. 2% para essas pessoas é uma taxação no mínimo justa, porque elas não pagam imposto de quase nada. Porque, primeiro, gente, quem é bilionário, como eu falei, vocês não conhecem essa pessoa, eu também não conheço, mas elas operam em chamados paraísos fiscais, que são lugares que elas não pagam quase nada de imposto. Elas operam de forma que todos os negócios, elas são assessoradas pelas pessoas mais competentes nessa agenda para criar várias empresas para ter o esquema que não paga. Então, assim, taxar em 2% essas pessoas, primeiro, não muda em nada o padrão de vida delas. Nada. Elas não vão deixar de ser bilionárias, elas não vão deixar de voar com o seu próprio jatinho, de comprar o que elas querem comprar, de viver do jeito que elas querem viver. Mas muda muito para quem está enfrentando condições causadas justamente pela ação desses bilionários. E aí eu queria pegar um gancho só para explicar, porque as pessoas têm muita desinformação a respeito da taxação de bilionários, principalmente feita por uma ala da sociedade que não quer que a gente reflita sobre o que está acontecendo, porque a gente é mão de obra para esta galera, não é mesmo? Então, cruzando isso com o que a gente estava falando no episódio anterior, sexy hoje ainda é ter carros, dinheiros, né? Royals, aquela música. E é tudo sobre tigres com uma coleira de ouro, né?
E a gente nunca vai ser royals, a gente não é da realeza. It doesn't run in our blood, não tá no nosso sangue. Mas isso é o sexy. É sexy hoje você ter dinheiro, você desfilar com carrão, você desfilar com diamantes, né? Eu não acho cafona pra caramba. Você, porque você Nada já está mais evoluído, cafona do que querido. isso, Pois é, na minha mas o que move a galera... Sexo é rolar na grama, sexo é nadar pelado no mar da Bahia. Sexo é isso pra mim hoje em dia. Sexo é fazer amor na praia. Sexo é... É ter um papo filosófico sobre o ter clima, assuntos sobre... gostosos, interessantes, é ter empatia pelo ser humano, pela natureza, é se entender como parte da natureza, né? Isso pra mim é sexo. Então, é você já reciclar fez o a seu mudança. lixo. Você já fez a mudança. Como faz pro amiguinho fazer também? Uai, eu acho que tem que dar um exemplo, eu acho que tem que, sei lá, como fazer pro amiguinho... A gente tem que abrir a cabeça das pessoas, assim, e falar assim, cara, nada é mais importante do que isso, assim, não tem nada mais anti-sexo do que você se relacionar com uma pessoa que não faz uma coisa básica, que é reciclar o lixo da sua casa. Isso pra mim é tão, sabe, tipo, como é que você pode ter tesão numa pessoa que não tem essa preocupação? Né? Eu acho que tem que botar numa análise essa pessoa, sei lá, fazer uma terapia, sei lá, porque é uma coisa tão básica hoje em dia que você pode ter o carro que você tiver, você pode usar as joias que você tiver, o relógio que você tiver, mas se você não faz isso, que coisa ridícula, sei lá, e imbecil, tão desconectada com a realidade que não tem nada mais anti-sexy do que isso. Essa é uma questão, assim, pra vocês, no sentido de... Você conhecer uma pessoa, tá ali interagindo e tal, mas a pessoa não... O pensamento dela tá em outro lugar, assim, que não o nosso, assim, esse lugar de se preocupar com o meio ambiente e tal. Não. A gente fica? Vocês ficam? Gente, eu sou casada, então eu não posso participar dessa discussão, porque meu marido, inclusive, está aqui, ó, na minha frente, vocês não estão vendo, mas ele está ali. Ele trabalha comigo. Mas foi no importante Menos pra um você. Lixo. Não, foi fundamental. Foi Só me fundamental. conectei com ele porque ele pensava dessa maneira, gente. Ou seja, Imagina. você achou ele sexy porque ele também pensa dessa maneira. Então você já tá também nessa coisa, né? Eu já tô, mas eu já tô há muito tempo muito também, tempo. entendeu, gente? Então, assim, né, eu já Como é tô... que as pessoas que ainda não estão envolvidas na causa começam a se despertar para o que realmente importa, né? Enfim, admirar o que realmente deveriam admirar. Acho que essa é a questão, né? Mas respondam vocês, porque eu não tô no game, gente. Pra mim, sim. Pra mim, assim, eu não tô bem. Pra mim, sim, a resposta é sim. Eu me preocupo, Não, a sua pergunta foi se eu fico ou não com a pessoa? Não, não fico. Não sei se fico. Você Se a fica... cama for muito boa, você fica, né, Beca? Aí tenta arrumar, tenta consertar. Mas assim, é muito importante pra mim e acho que isso me conecta muito com as pessoas. Mas é isso, né? Uma das formas, acho que a gente tem que, enquanto ativista, né, tem que sempre ficar tentando buscar ferramentas além do teórico e do técnico, né? Porque a gente aqui mesmo junta nós quatro pra gente cair num papo muito teórico e técnico, é muito rápido, né? E falando sobre isso, uma coisa que me ajuda muito a falar sobre a questão ambiental e transformar isso numa pauta interessante, sem necessariamente estar falando de reciclagem, enfim, é falar sobre o que você falou no episódio anterior, cuidado do corpo, né? Então, eu pratico yoga e eu falo muito sobre yoga no meu Instagram, por exemplo. E isso faz com que as pessoas se conectem comigo e entendam que eu tô fazendo isso porque eu me preocupo, porque eu sou parte desse planeta e cuidar do meu corpo e cuidar do planeta é uma coisa que caminha muito junto. E isso é uma coisa que começa assim, eu acho que é mais fácil você chamar alguém para fazer uma aula de yoga com você do que você chamar alguém para plantar uma árvore ou para reciclar o lixo ou para fazer uma limpeza urbana ou uma limpeza de praia, enfim. Então, eu consigo, através disso, criar ambientes e momentos para falar, para transformar esse assunto num assunto, sabe? Porque senão fica uma coisa assim, legal, Beca, muito importante seu trabalho. E o que eu quero falar é que não é meu trabalho, é a minha vida e a sua também. Não é meu trabalho, não é o jeito que eu ganho dinheiro. Inclusive, hoje, nem é através disso que eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro com comunicação, mas não necessariamente com o meio ambiente. Mas meio ambiente é a minha vida, e é a sua vida, e deveria ser toda a nossa vida. Então é uma pauta, né,
Enfim, mas aí eu devaneei um pouco, desculpa. Não, mas é assim mesmo. Fala, Bruno, o que você tá querendo falar. Tá com um sorrisinho aí no rosto. Fez várias anotações. Fez. Ele é o único com caderno, Ele é gente. prendado, Você ele é vê o quê? prendado. A pessoa tá preparada. Um esquece, o outro sequela, o outro não sei o quê. Mas o Bruno fala, então, voltando aqui... Então, eu diria que eu gosto de descobrir o outro. Eu acho que numa relação que mais me desperta vontade de estar com a pessoa é descobrir o outro. Então, isso faz de mim uma pessoa que se relaciona muito bem com pessoas que não são desse meio e às vezes pessoas que são até diametralmente opostas a mim, porque eu fico buscando entender quais são as sinapses, né, os links que a pessoa faz para justificar aquele argumento, aquela vida que ela leva. E isso me ajuda, inclusive, como comunicador, a tentar desfazer esses sinapses, né? Então, por exemplo, isso que eu falei da prosperidade, né? A pessoa que linka um sucesso a ter um carro, a ter alguma coisa. Isso é uma coisa que está na nossa cabeça, é uma sinapse que a gente faz. Então, eu confesso que para mim talvez seja até mais fácil me relacionar com pessoas que não são desse meio, até porque assim, eu trabalho com esse meio, né? Se eu for me relacionar com alguém desse meio, então aí o trabalho entra com tudo e aí, enfim... Às vezes eu prefiro só futilidades mesmo. E a gente está falando também de um sistema que assim, ficou martelando na cabeça da gente durante né, quantos anos, né? Centenas de anos, talvez. Enfim, que para você ser alguma coisa, para você ser próspero, você precisa ter coisa, adquirir coisa. Então, essa mudança de consciência, de fato, não acontece da hora para outra, né? Leva um tempo e muito trabalho de comunicação de todos nós para mostrar que os valores, de fato, estão em outras coisas, né? Eu acho importante a gente falar isso, porque senão às vezes a pessoa tá ouvindo e fala assim, então você não tem carro, então você não quer ter carro, você não quer ter não sei o quê. Não é sobre isso a conversa, né? Primeiro que bilionário, gente, bilionário é uma realidade que você não vai saber como é, nem eu sei, nem ninguém aqui sabe, porque assim, é muito diferente do que a gente vive, sabe? Uma pessoa que é bilionária, basicamente ela não se preocupar com nada, nunca mais, nem na vida dela, nem nas próximas gerações relacionadas a dinheiro. Eu acho que não é a situação de ninguém que tá aqui, mesmo que você seja muito rico, né? Ouvindo a gente. Esse é um ponto. O outro ponto, aí a gente volta para as narrativas, que não tem como a gente falar desse assunto sem falar de narrativa, é que justamente vem sendo colocado na nossa cabeça sistematicamente por vários meios de comunicação que quem tem valor na sociedade é quem tem dinheiro, é quem tem status, é quem tem poder. E isso não é à toa, isso não é de graça. Isso é para que a gente queira trabalhar nesse sistema, no formato da meritocracia, para chegar lá em algum momento. Enquanto eles vão ficando cada vez mais ricos. Exatamente. Porque não tem como a gente chegar lá nos bilionários, é muito difícil. Uma pessoa vai chegar enfim, né? E aí tem um outro ponto que a gente não está falando também que você não tem que querer ter o básico para um conforto mínimo, gente. Não é sobre isso também, sabe? Não é voto de pobreza, não é nada disso. O que a gente está debatendo aqui é que a gente tem um planeta, a gente gasta 1,7, 1,8, 2, 3, 5, 7 planetas por ano, dependendo do tipo de estilo de vida que a gente tem, né? A gente precisaria dessa quantidade de recursos. Então, é como a gente chegar num formato que, de fato, seja sustentável. E aí, não se culpe se você está ouvindo e falando, cara, eu quero ter o meu carro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma vida confortável. Eu também. Não é sobre isso. O que a gente está falando aqui é que esse dinheiro, que é uma energia, que é um papel, que é uma convenção, que é, na verdade, a maior ficção da humanidade, porque dinheiro não tem nem lastro. Ou seja, o dinheiro ele é ficcional. Ele não é equivalente a uma coisa física que existe no mundo, não é. Ele é equivalente a um pacto que foi combinado, que é combinado entre a gente. Esse dinheiro, ele está a serviço do quê? Para que a gente está usando esse dinheiro? Porque, em última instância, o dinheiro é uma consequência da nossa força de trabalho. Então, você está entregando a coisa mais preciosa que você tem, que é a sua energia vital. O seu tempo de vida, com as pessoas que você ama, né? Qualidade de vida. Para construir o quê? Fim das calças por um, deixar aqui o recado. Para construir o quê? Né? Para construir o quê? Para comprar? Para se endividar? Para ter várias coisas? Até que ponto essas coisas... Então, é toda uma mudança de mentalidade que a gente vai precisar ter sobre o que é sucesso, o que é sexy, o que é status,
Porque a busca fundamental de todo mundo é ser aceito e ser amado. Essa é a busca fundamental do ser humano. Por quê? Porque a gente só sobreviveu enquanto coletivo. A gente só sobrevive em grupo. Apesar da gente pensar de forma individual, a gente só sobrevive em grupo. A gente não é o mais forte da cadeia de força, né? Então, a gente teve que desenvolver laços afetivos para se manter aqui. Ser amado porque você tem alguma coisa, será que é isso que a gente quer? Vou fazer uma provocação que é o seguinte. Vocês sabem o que é 1 bilhão? Tipo assim, eu nunca vi, Eu não sei. não sei nem o quanto, se a gente botasse 1 bilhão em nota de 1, eu não sei qual o tamanho, o espaço. Eu não sei quanto é 1 bilhão. Mas eu fui fazer um exercício de ver quanto 1 bilhão é em dia. Tipo, se cada parte desse 1 bilhão fosse um dia. Aí eu vi aqui na internet que 1 milhão de dias, 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. Olha a diferença da dimensão, né? A gente não tá falando nem de taxar milionários. A gente tá falando de taxar os bilionários. Ou seja, se eles gastassem R$1 por segundo, eles levariam 32 anos. Pra gastar 1 bilhão. Pra gastar 1 milhão. É mais do que eu tenho de idade. Então, assim, se um bilionário começasse a gastar R$1 por segundo no ano que eu nasci, ele ainda teria mais 3 anos de gasto ainda. Ou seja, é uma monta de valor, de dinheiro, que é irreal, né? É irreal você imaginar R$1 bilhão, quanto mais $1 bilhão, que chega a R$1 trilhão, né? Sem contar que a grande maioria desses bilionários fizeram suas fortunas em cima de negócios talvez até hoje em dia meio duvidosos, né? Muitos devem ter vindo de escravatura, enfim. Então também tem essa questão ainda, né? Assim, que são as famílias mais antigas, eu acho, as grandes oligarquias que mandam no mundo, né? Hoje em dia as empresas de tecnologia continuam escravizando todos nós, porque nós todos somos escravos das empresas de tecnologia, das redes sociais, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg. A gente trabalha de graça para essas pessoas, né? É isso. É uma nova escravidão, a escravidão moderna. E não é nem 6 por 1, é 7 por 0. É 14 por 14. E na verdade todo esse sistema, né, de produção e consumo ele é baseado numa lógica colonialista. Então mesmo os bilionários que não são de famílias, né, antigas, famílias de oligarquias, também construíram a sua fortuna em cima de exploração. Não existe outro caminho para a construção dessas fortunas, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí, uma outra coisa que eu ia falar sobre a questão de ser sexy, eu acho que um conceito da psicanálise é que a gente só consegue se colocar no mundo quando a gente consegue olhar pra gente, quando a gente consegue se sentir alguma coisa. E é assim que a gente sente o mundo, né? Então, é a mesma coisa ao contrário. Se você sente uma coisa com relação ao mundo, provavelmente você sente a mesma coisa com relação a você. Ou com relação a outras pessoas, talvez você sinta com relação a você. Então, eu acho que voltando um pouco no que a gente falou, né, do autocuidado, acho que isso coloca muito a gente em se sentir sexy no mundo e faz com que a gente tenha uma relação melhor com as outras pessoas e um olhar mais aberto, talvez, para a natureza, né? Então, que eu tava falando do sexy. Um dado da Forbes Brasil mostra que o número de bilionários herdeiros aumentou em 107 este ano. São 934 pessoas no Brasil, ou seja, 33%. Um terço dos bilionários é herdeiro. Ou seja, sequer venderam sua força de trabalho. Pois aí eles falam assim, vocês são vagabundos. Mas vagabundo é quem? É quem não trabalha. Então, se você herdou $1 bilhão, talvez o vagabundo não seja a gente. Então, gente, no final das contas, eu queria dizer que tudo está relacionado a uma mentalidade. A culpa é do patriarcado. E esse é o tema do nosso próximo papo. Te espero lá.